Boa noite a todos aqui. E para atualizar vocês, né, os que talvez não estejam atualizados com o nosso grupo lá de Zap, eu tive a notícia no meio, assim, depois da aula passada, que o nosso curso, a minha querida Cris falou assim: Lúcia, você me botou para falar dia 18, mas o curso termina dia 12. Aí lá fui eu na página da. Ninguém tinha me avisado na página da UFBA e tal, e vi que realmente eles tinham mudado isso, mas eu não tinha visto isso no princípio, não. Então, por isso eu dei essa apertadinha, ou essa apertadona. Mas eu acho que vai dar tempo, porque as aulas expositivas mesmo que eu ia dar já tinham se encerrado. A Ana topou entrar em ação mais rápido. A Cris topou se juntar com o Rafael Dias, já que é o filme Estamira, e a Estamira, né, que vai ser nosso assunto do próximo encontro. E depois a Maiara eu não mexi, não alterei a data que ela seria, e a Vera Valadares também topou encerrar, né, no dia 12 com o trabalho dela. Então, a gente está caminhando para esse encerramento, que ao mesmo tempo é o encontro com vocês todos, assim, com muita gente agora, né, que frequentou o curso. A única que vem de fora, né, ainda é a Maiara, né, que não esteve aqui no curso com a gente, mas Ana está inaugurando, né, essa série aqui com os convivas, somos todos convivas, né? Depois a Cris, o Rafael também assistiu parte desse curso, depois vem a Maiara e por fim a Vera que estava presente. Então já agradeço a vocês todos assim por essa chance de poder fazer essa readaptação. Isso não significa que a gente não vai ficar em contato na elaboração dos trabalhos finais, vocês podem entrar em contato comigo, eu também imagino que vocês já tenham arranjado as companhias, né? E vocês vão ter mais tempo para o trabalho final, porque isso também eu não sabia, né? Ia ser uma coisa de uma semana e já dei esse tempo desde o semestre, mas o tempo do trabalho final ele ficou dilatado, o que é bom, né? Porque aí fica esse silêncio, né? Pós tanta conversa e vocês têm esse tempo, né? Para a gente ir. E também conversando individualmente ou com os pequenos grupos, se vocês precisarem, tá ok? Então, hoje a gente tem a honra, a alegria de receber esta moça, Ana Pedrosa, que eu vou apresentar para vocês, primeiro do jeito como eu a conheci, depois, aliás, o contrário. Primeiro com a mini biozinha que eu pedi para ela, porque a gente se conheceu pessoalmente, a gente se viu em duas aulas, né, Ana? A Ana fez parte daquele curso histórico, né, Maúda? Que foi talvez a nossa última aglomeração antes do Covid, o curso que eu tive que pedir aos alunos para buscarem cadeiras na sala ao lado, né? E só teve duas aulas, e aí a gente foi interrompido pelo Covid. Mas que bom que logo em seguida ela me convidou para fazer parte da banca dela de mestrado, me deu uma enorme alegria ao me apresentar o trabalho dela, e que é um trabalho que tem tantas ressonâncias, né, desse trabalho que vocês conheceram aqui, que são as práticas da letra, né? Depois eu ainda descubro que Ana é amiga de Renatinha, que é muito amiga da minha filha. Então, assim, foram muitos encontros, assim, num tempo bem curto. Ela é um desses encontros de Covid é, que eu tive quando eu fui a Salvador buscar parte da minha mudança. Ainda tive a chance de comer da comidinha que ela começou a fazer, uma época que era comida mineira, né? Então, uma alegria, viu, Ana, ter você aqui conosco nessa noite. Então, a Ana é artista visual, poeta e pesquisadora, graduada em artes plásticas pela Escola Guinhar, da UENG, onde eu tenho tantos amigos, né? Sou muito amiga de muita gente lá, especialmente da Cláudia Renault, que não sei se foi sua professora. Mestra em Estudos de Linguagens pelo PPGEL, UNEB, onde ela defendeu a dissertação de mestrado, da qual eu fiz parte também da banca, e doutorando em Literatura e Cultura, agora no PP Litcult, aqui, PBG Litcult, da UFBA. Na saúde mental, estagiou na Casa Freud, que eu ajudei a inaugurar, imagina, né? Onde Sinara trabalhou também, Eric, que deve estar aqui, também trabalhou, eu não sei se João também, já não lembro.
Foi mediadora na rede de saúde mental de BH e na rede Gerar, em Salvador. Quero até saber um pouco sobre essa rede, Ana, depois com você. Fundou o Dissonante, Diálogos entre Arte e Saúde Mental. Eu me inscrevi lá, recebi agora o que vocês mandaram, mas ainda não tive tempo de responder. Mas vou responder, porque eu quero responder com calma, tá? Que é um trabalho muito interessante, que ela pode falar também um pouquinho para a gente desse trabalho, né? Já que colocou no grupo. Então é isso. Alegria, honra de ter você aqui, e você está com a palavra e com o espaço para depois a gente abrir uma conversa no final, tá bom? Vocês me escutam? Escutamos bem. Alto, bem ou baixo, tudo certo. Muito bem. Você está onde? Em Salvador? Estou em Salvador, estou aqui em Nazaré. Eu mudei, né? Saí do Gantuá, estou em Nazaré agora. É muito gostoso. É atrás da Academia Baiana de Letras. Então aqui é super fresquinho, porque pega o fervor da mata, né? Muito bonito. Que delícia. É muito gostoso. Que bom. E você já fala baiano assim, né? Então, quantos anos você está na Bahia? Tudo que eu queria era ter pegado esse sotaque. Ela pegou bem rápido. Quanto tempo você está aí? Eu estou fisicamente há 5 anos, né, Pro? Então já deu, né? Já deu para pegar. 5 anos, fisicamente. Eu cheguei 9 de maio, então fez agora 5 anos. É um tempinho, né? Nossa. É a baianou. Mas já tinha um imaginário muito ligado à Bahia, então eu acho que as coisas também fluem de um outro jeito, né? Não é um outro lugar que eu cheguei que eu não tinha alguma espécie de intimidade, né? Uhum. Eu também cheguei na Bahia assim, depois de 10 anos frequentando a Bahia 3 vezes por ano. Eu vinha muito para cá antes de mudar. Era o governo Dilma, a gente podia transitar com muito mais facilidade, né? Então era lindo, assim, eu vinha para cá direto, parecia minhas férias. É isso mesmo. Então, Ana, seja bem-vinda aonde você já está, né? No seu lugar aí. E a palavra é sua. Eu vou fechar meu microfone para poder, né, também ficar todo mundo mais no mute para te ouvir, tá? Tá bem. Ô, Pro, eu te agradeço muito. Antes de tudo, quero agradecer ao seu Ori, porque é um Ori muito generoso, né, que sempre está abrindo muitas oportunidades, com muita confiança para a gente. Isso é muito importante e raro, né? Também agradeço ao meu Ori, a dona de mim, por eu estar aqui com vocês. Quero pedir licença para o senhor do dia, senhor de branco, e para o senhor das palavras, para a gente começar, porque para ser um encontro bom, porque a gente está precisando agora é se acalentar e ter momentos que nos fortaleçam. Acho que isso é o mais importante nesse momento, né? Então eu espero que seja isso para a gente. E aí quero agradecer também a Ayane, que fez aquela peça gráfica linda, né? E cuidou de toda essa logística. Nossa, ficou muito linda aquela peça. E eu costumo nem gostar dessas peças que rolam por aí, mas... Pois é, e eu falei assim, a única bonita que eu vi essa semana. Vou pedir para a artista provar, né, Ayane? Nós fomos ali, né? E ela provou. Poxa, então... incrível. E para a Luísa, né? Quero agradecer a Luísa, que fez toda a logística para os filmes passarem aqui super rápida. Agradecer essa turma, né? Porque está sendo um semestre muito produtivo, muito querido, assim. Está sendo a sexta-feira, o nosso encontro de sexta está sendo um momento especial, assim, para reanimar as energias, né? E agradecer a todo mundo que veio também, né, para a aula aberta, de fora, até minha irmã está aqui, a Maiara. Feliz demais. E assim, acabou que a gente ia fazer no dia 28 e adiantamos, né, para essa semana, e eu achei maravilhoso, porque caiu na semana da luta antimanicomial. Então, para mim, foi perfeito. Pensei nisso também, eu falei, nossa, que incrível, foi uma coincidência, assim, né, generosa, assim, muito boa. Foi incrível, eu fiquei feliz na hora que a senhora me escreveu, falando, pode adiantar, eu falei, nossa, por favor, tudo que eu quero é poder
falar um pouco, conversar um pouco, né? A gente emanar essa ideia antimanicomial numa semana que as coisas já estão um pouco abertas para isso, mais abertas para isso, e que assim seja, né? Aí eu queria começar por aquele vídeo, Luísa. Uma boca no mundo. Você põe? Vamos lá. Eu nasci dentro do manto de arcebispo do Rosário, de uma sobreposição de camadas de mãe, pai, vô, vó, arma, sociedade. Errante, feito poesia descontida na boca maldita das esquinas das travessias. Boca da doida da praça, do maluco da venda, Rogério doido, Nana doida, Maria Índia, Índia da boca que come tudo, feito Exu de rua, trânsito das passagens, rituais das palavras, que ninguém entende nada, que fala sozinho, eu discursivo, é falar comigo mesma, ou com o invisível, com quem ou aquilo que você não vê, mas só por isso não existe. Então, seu pensamento não existe. Falar errante porque existo, mesmo que invisível, e justo porque você não vê, eu falo. Você está ouvindo vozes? Eu fui parida dentro do manto que costurou a minha existência inventada. Existência índia quando referência porque não pode, Exu porque não pode, doida porque você não escuta, não tem escuta, feito tem carro, tem roupa, não sabe escutar. Fui parida costura de vó aparecida, duas aparecidas que costuraram para se aparecer, para sobrepor camadas de vozes inventam palavras para tentar existir e viverem dentro de mim. Eu que falo vertigem, enquanto o Lívio canta laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé. Só pode mesmo tá bichada, na estrada, na vala, de onde ela levantou o corpo, patrocinado pelo estado do homem e da mulher absurda. O corpo vestido com um manto para encontrar o juízo, afinal. Catar todas as vozes, chave de cadeia, falatório de entontar a cabeça, cabeça ancestral, voz da boca que come tudo, cabaça do mundo que me pariu, pátria encruzilhada. Boca da praça, voz da boca as palavras, voz da boca que traz as palavras, cabaça do mundo que me pariu, voz da boca que come tudo, cabaça do mundo que me pariu. Seu áudio, Ana. Voltei, gente. Tinha caído? Caiu. Parece que na hora que eu fechei o áudio, e aí na hora de voltar o áudio caiu aqui. Foi bom que deu um tempinho para ressoar esse vídeo, que é muito lindo. É isso. E aí, vendo esse vídeo, eu fiquei pensando que começar por ele me exigia começar pelo princípio, né? E aí fiquei pensando nessa costura de que eu tanto falo, e nessa costura que de lá sai essa linha narrativa, que é a linha da minha vida, e que vai dando nó na narrativa da saúde mental, que são os nós que eu entendo que são os pontos de letra, né, que a professora trouxe para a gente, e que constrói isso que a gente está trabalhando aqui durante o semestre da coisa literária, coisa de louco. Então, eu vou tentar fazer
essa construção narrativa e puxar um pouquinho para trás, para a gente conseguir ficar nesse mesmo lugar da costura aqui e depois conversar. Tá, e aí, assim, eu volto lá para o início dos anos 1990, quando no Brasil a gente começa a ter experiências, né, em arte, saúde mental, geração de renda pelo país inteiro, né? E aí, em Minas, eu, criancinha ainda, Zona da Mata de Minas, minha mãe sai de lá comigo, vai para a região ali de Belo Horizonte, região metropolitana, para uma cidade chamada Sabará. O pessoal de Minas deve conhecer, né? Que é uma cidade pequenininha, histórica, bem católica. E a minha mãe vai para lá, sem família por perto. Minha mãe é assistente social, era já da luta antimanicomial. E aí lá ela inaugura um projeto chamado Astral, com 2 S's, Associação Sabarense de Trabalhos Alternativos, que trabalhava nesse campo da arte, encontrando com a saúde mental, encontrando com a geração de renda. Num tempo em que não se entendia o que era isso ainda eram projetos bem experimentais, né? E, bom, lá eu passava muito tempo dos meus dias. Então, lá eu comia, lá eu brincava, lá eu fazia os meus deveres de casa. E aí, nesse processo, teve um conviva de lá chamado Silvio, que foi uma marca muito forte para mim, porque ele me disse que o tanto que eu gostava de fazer desenho, aquilo não era só uma coisa só de criança, que depois eu não devia levar para frente. Ele apontou que aquilo devia ser um caminho, que eu devia levar a sério aquilo. E aí eu comecei a fazer isso de uma maneira mais séria, vamos dizer assim, com 8 anos, né? Nem tão séria assim. Mas e aí chegou um 18 de maio, e veio a calhar com a gente estar fazendo na semana do 18 de maio, né? Essa conversa. Eu fiz aquele louco da Turma da Mônica, aquele de cabelo lourinho, né, assim, amarelinho, ele pendurado no teto e um balãozinho escrito: ser louco não é defeito, isso é um direito, pois cada um tem seu jeito. Esses foram os primeiros versinhos que eu lembro de ter feito na minha vida. E aí, assim, com toda a ingenuidade, né, de infância, mas com também uma noção de liberdade de existir também muito grande, né, já. E aí é que eu quero demarcar esse primeiro ponto de letra, né, que é esse lugar de que esses convivas, eles participaram ativamente da minha construção de subjetividade, do meu processo, do meu sistema de imaginação, do meu letramento, né? E aí acaba rasurando isso que fica tão marcado no paradigma da loucura, da incapacidade, da inutilidade, né? Da periculosidade. Então, não. São pessoas em situação de sofrimento mental que participaram da formação de uma criança, né? Então, eu acho que isso é a primeira rasura, é o primeiro ponto de letra que eu queria trazer para a gente pensar. Aí vou puxando essa linha, já vou lá para minha graduação, quando a professora Lúcia falou, né, que eu graduava em artes plásticas, e fui fazer o estágio na Casa Freud, que era um espaço que atendia pessoas com situação econômica boa, assim, que era particular, né, o atendimento. E dentro desse espaço, a gente tinha um espaço Arthur, que era o espaço de convivência, onde se trabalhava com algumas oficinas também de linguagem. Eu estagiei uma oficina de pintura da Liliane Dardot, uma pintora maravilhosa, que é amiga de professora Lúcia também. Mas o ponto que eu queria demarcar, que foi muito importante para mim, foi conhecer Arthur, conhecer Antônio Arthur. E a gente até veio aqui nesse semestre estudar, né, Arthur, e para mim foi uma virada, assim, de pensamento na vida mesmo. E
E duas coisas que eu queria demarcar, uma delas veio à tona até essa semana no Liticult, numa discussão na aula do professor Henrique Freitas, a Ayane estava lá também, eu acho que só a Ayane, mas que é desse lugar que ainda se diz muito da pessoa em situação de sofrimento mental não ter condição de articular o pensamento a ponto de ser um grande intelectual, por exemplo. Então, o Arthur rasura esse estigma da loucura, que ainda é muito presente na nossa vida, né, de um modo geral, e rasura uma coisa incrível, que é o plano cartesiano de uma Europa, de uma França, né. Então, isso, para mim, foi uma mudança de paradigma, assim, de pensamento. E a forma que ele fala, não só o que ele fala, né? A forma que ele comunica, que ele enuncia até nós. Bom, e aí a gente vai na linha mais um pouco e chega na rede de saúde mental, né? Que é essa rede de política de saúde mental de Belo Horizonte, que é uma rede, assim, extremamente elaborada, né, e vanguarda mesmo, não só para o Brasil, mas para outros espaços do mundo, né. E eu realizo um sonho, porque eu passei justamente no concurso que era para o Centro de Convivência Arcebispo do Rosário, onde eu sempre quis trabalhar. E aí lá a gente começa a fazer um ateliê de artes plásticas, que na verdade a gente chamou de LEIA, Laboratório de Experiências Intensas em Arte. Eu poderia, gente, só concentrar nesse laboratório, assim, porque é muita coisa para ser dita, muita coisa interessante que saiu de lá, mas eu tenho muita coisa para falar, então repete só para mim, LEIA é o que? Laboratório? De experiências intensas em arte. Tá, e esse centro, Arthur Bispo Rosário, ele fica exatamente onde? Na Regional Leste, de BH. Uhum. Né? Então, é muito interessante, eu quero mostrar para vocês, eu acho que eu vou conseguir. Aqui. Uma janela, uma guia, acho que uma tela inteira, né? Eu quero. Ana, é uma imagem? É uma imagem, Ayane. Uma janela. Ah, é uma janela? Então, pera. Veja se aparece. Uma janela. Será que é uma guia? Ou uma guia. Pode ser, né? Uma guia. Vamos tentar uma guia. Se tiver aberto aqui no Google, né, no navegador, é uma guia. Ah, então é uma janela, Luiz. Espera aí. Ai, meu Deus. Pois é, mas aí eu estou compartilhando isso. Eu quero compartilhar uma foto. E aí? Clico nessa foto? É na foto. Vocês estão vendo essa tela? Ana. Oi, João. Abre a foto, tá? Pronto, já abri a foto. Aí, agora descompartilha. Para o compartilhamento. Parei. Aí agora você vai compartilhar a janela e clica lá na janelinha onde está a foto, que vai aparecer para você. A foto já aberta. A foto já aberta. Pois isso. é. Ah, agora abriu. Ah, arrasou. Arrasou. Vamos ver se vai. Foi? Abriu para você, para nós ainda não. Não. Agora vai. Foi? Chegou. Ah, maravilha. Oi, chegou. Isso aqui é uma... Ah, que bom. Essa aqui é uma montagem de uma exposição onde eu fui curadora lá na Funarte de Minas. E aí a gente chamava A Cidade que Nos Habita, né? Que são trabalhos do pessoal dos centros de convivência, não só do Arcebispo, mas do Centro de Convivência da Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte.
E aí eu trouxe para a gente ver, olha, a gente encapou todos os locais de montagem da exposição com jornal. E fizemos uma linha narrativa também, que acompanhasse o espectador. Tá vendo? Além dos textos, dos próprios textos aqui, os próprios trabalhos têm isso que eu estou trazendo aqui agora, é para dizer desse texto contido nas coisas, nas visualidades, dessa letra expandida, né? Então, por isso eu estou trazendo, olha, os mesmos trabalhos, eles são também o texto, né? O texto visual. Aqui eu já vou para uma outra exposição, que é uma exposição lá na Faculdade Dom Helder Câmara, também em Belo Horizonte, chamada O Muro que Nos Prendia é Agora o Muro que Nos Liberta. Nós montamos duas partes diferentes, distintas, separadas por esses muros aqui que a gente construiu, esse muro despedaçado. De um lado da exposição, o projeto antimanicomial. Aqui onde vocês estão vendo esses quadradinhos coloridos, são cartas da Basália, Franco Basália, porque essa exposição marcava 25 anos da vinda de Basália para o Brasil e dessa mudança do que a gente veio a chamar de luta antimanicomial, ou de movimento nacional da luta antimanicomial e de reforma psiquiátrica, né? Então, do lado de dentro, somos nós, derrubando muros e construindo liberdades alheias. E do lado de fora, essas fotos, que são de Napoleão Xavier, que a gente fez do tamanho da gente mesmo, até maior, que são de pessoas abandonadas no genocídio em Barbacena. Então, a gente fez para causar essa contradição, né, visual. E aqui, eu estou indo para uma outra exposição chamada Pássaros que vivem avoando sem nunca mais parar. Que daí já é uma montagem de uma exposição feita só com o pessoal do Arcebispo do Rosário, depois de 2 anos de trabalho no LEIA, Laboratório de Experiências Intensas em Arte. E aí a gente fez essa Galeria Mama Cadela, na Regional Leste de Belo Horizonte. Esse mural aqui é um mural de um artista conviva, chamado Amaral. E o Amaral é um fazedor de coisas, ele faz coisas o dia inteiro, e ele se utiliza de material dos mais variados, que pode ser qualquer coisa, vamos dizer, não nobre, entende? Papelão, fitas coloridas, e tudo para ele é motivo para produzir um carrinho de picolé que ele acha abandonado na rua, ele traz para o centro de convivência, e ele trabalha nesse carrinho, e transforma num outro objeto, que é um objeto visual, é um objeto de arte. Então, esse aqui é um mural só de trabalho do Amaral, que eu acho que é inteiramente o texto circunscrito da narrativa dele no mundo. E aqui eu trouxe também esse outro trabalho, que é do João Alexandre. O João, ele tece, ele desenha, e essa mesma linha que está aqui contida na tessitura do bordado dele, é a linha que ele também desenha, é a linha que ele também pinta, que também é uma linha narrativa, né? E esse daqui também ainda é nessa mesma exposição, que é de uma companheira minha, Maíra Paiva, que dava uma oficina de letras no Arcebispo, e ela fazia esses lambes, então a gente ocupou o muro da galeria todo com esses lambes. E esse aqui são os heterônimos de cada um dos convivas. Por enquanto é isso. Espera aí, interromper compartilhamento. Então, isso é um pouco do que eu queria trazer para a gente pensar nessas visualidades também que são pontos de letras, né? E aí eu estou lá no Centro de Convivência Arcebispo do Rosário e entro também no Centro de Convivência Pampulha.
onde eu conheço uma figura importantíssima na minha construção de vida, que é o poeta Valtinho Folha Seca. E Valtinho foi quem inaugurou o termo conviva, né? Porque as pessoas se incomodavam por serem chamadas de usuário ou de paciente dentro da rede de saúde mental de Belo Horizonte. Elas não queriam. Eu falava, tá, e aí, gente, o que vocês querem, então? Então tem que propor, não quer isso, tem que propor o que quer. E aí Valtinho sugeriu esse nome, Conviva, que é um nome que todo mundo ficou bem à vontade de usar, apesar de que a própria rede, a instituição ainda não aderiu, mas a gente sim. E no meu mestrado eu falo a partir desse nome, dessa definição de Valtinho, que é uma outra definição, né? É mais participante, mais ativa dentro da instituição também. E aí que eu chamo o Valtinho para a gente fazer uma oficina de letras dentro do Centro de Convivência Pampulha e falo, olha, eu estou super insegura e eu preciso que você esteja comigo, porque ele já tinha uma experiência muito rica na prática da letra, na prática da poesia. E aí Valtinho topa, a gente com o tempo começa até a trazer para dentro da oficina o vídeo também, até o momento que Valtinho entra em crise. E quando ele entra em crise, ele some da oficina por um tempo, e a gente continua, e depois ele volta e me diz assim, olha, Ana, eu não posso continuar nessa oficina, porque durante a minha crise, quem me respondeu não foi a palavra. Quem me respondeu foi o mosaico, porque eu estava em cacos, e o mosaico rejuntou o meu corpo. E aí foi incrível, porque ele fez a primeira peça e falou que ele estava me entregando agora o poema, o novo poema dele, que é essa peça aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é esse jarro reluzente com um sol e uma mata. E esse aqui já deu uns caquinhos, a gente já se perdeu no tempo, mas esse é o jarro de Valtinho, que é esse ponto de letra, né, onde nem sempre a palavra articulada é que responde, né? E aí logo depois disso, quer dizer, um tempo depois, né, eu mesma tive um processo bem complicado, bem doído na minha vida, e aí eu e minha companheira, minha parceira de trabalhos em arte, Maíra Paiva, a gente até montou uma exposição chamada Juntar os Meus Pedaços, a partir dessa episteme criada por Valtinho. E um tempo depois desse acontecimento, eu saio do Centro de Convivência Pampulha e vou transferida para o Centro de Convivência Providência, onde eu encontro lá um pessoal, assim, que já tinha uma intimidade incrível com a letra, com a palavra, com o texto, porque tinham feito uma experiência, uma vivência com Babilac Bar, que é um músico incrível, que tem uma orquestra de enxadas, não sei se vocês conhecem, e o Babilac trabalhava com ele sonorizações a partir de objetos chulos do dia a dia, banais, comuns do dia a dia, e com a prática do som e da letra. Então, eu cheguei pegando essa galera que já tinha vivenciado essa experiência rica com o Babilac. E aí a gente funda o grupo Poesia Nossa Estrutura. Na verdade, a gente começa a se reunir e na segunda semana eu estava lendo um poema de uma amiga minha, que eu acho que está aqui, que eu estou vendo a rodinha dela na orelha, Mariana de Matos. E eu estou lendo um poema de Mari para eles. O Antônio, que é um dos convivas, assim, protagonistas dessa experiência Poesia Nossa Estrutura, ele estava na nossa... A gente vivia essa experiência, eu não sei se deu tempo de vocês lerem, mas essa experiência a gente viveu no Centro de Convivência Providência, que é na regional norte da cidade de Belo Horizonte, que é uma região periférica, e o Centro de Convivência é dentro do CRAS. Então, tinha uma mata, uma grama do CRAS, assim, incrível para a gente trabalhar.
E eu falei, poxa, a gente não vai ficar trancado aqui não, a gente vai para a mata. E aí a gente tinha uma árvore lá, e onde a gente estendia esse pano azul, debaixo dessa árvore, e era lá que a gente fazia a nossa vivência. E aí tá Antônio com a mão sobre a árvore, e eu lendo o poema de Mari, que ela fala sobre a estrutura, que eu não consegui encontrar, inclusive, para trazer, porque seria lindo. E Antônio vai, acaba o poema, ele fala, poxa, estrutura. A nossa estrutura, né, Ana, é poesia, encostando assim na árvore. E ali eu entendi. A nossa estrutura, poesia é a nossa estrutura. E a poesia, a partir desse significante, árvore, né? Então, nesse momento, deu esse clique, porque ele também rasura esse entendimento do que é a estrutura na psicopatologia, não é isso? Então, isso dá uma rasura porque atravessa com um modo de existir que é poético, né? Que é poesia, que é um modo de estar no mundo, né? E aí, é muito interessante porque isso começou a se estabelecer como verdade mesmo nos dias, a permear os nossos dias, né? Que aquilo era, de fato, uma inauguração de um modo de estar no mundo, vamos dizer assim. Aí eu queria ler um poema para vocês. Do livro, né? Porque poesia, nossa estrutura se transformou depois, veio a gerar esse livro aqui, que a gente ainda não tem a segunda edição, mas está para acontecer, me parece, Poesia, Nossa Estrutura, e o filme que eu deixei disponível, eu acho que vocês devem ter assistido, espero que sim, porque é muito bonito. E aí, nesse livro tem um poema que é assim, do Deolindo de Campos. Cuia na cabeça, cuia de sofrimento. Eu não sabia que um dia a cuia cairia e meus olhos brilhariam. Isso, o Joe chega um dia cedo na vivência e fala, olha, eu quero falar um poema que eu trouxe, porque eles tinham um caderninho que eles portavam, que a gente fez e que permeavam os dias dele, e às vezes eles traziam só reflexões e tal. Nesse dia o Joe trouxe esse poema pronto. E depois do poema ele explicou, tinha uma cuia que ficava presa aqui na minha cabeça. Um dia eu acordei e essa cuia estava jogada no chão. Eu olhei, estranhei, pus a mão e realmente ela não estava aqui. E aí que eu entendi que com a poesia eu não deixei de sofrer, mas eu aprendi a lidar melhor com o meu sofrimento. E aí tem outras respostas desse tipo. Tem uma parte desse livro que chama Pesquei um poema na sua boca, que eram as frases que escapavam durante a nossa vivência. Por exemplo, essa do Jet, a poesia é a matéria do desejo. Do Cris, a poesia me ilumina e me identifica. Da Naidna, o que poderia ser mais importante do que a poesia? Tudo, mas não é. Da Naidna ainda, a arte dá o aval para a gente existir. Então, é com essa experiência assim do Poesia Nossa Estrutura que eu também tive a coragem de me lançar enquanto poeta e tirar escritos que eu tinha de uma vida dentro de casa, e lancei 5 livretos de uma vez, de tanta coisa que eu tinha parada, e que foram eles que agenciaram para que isso acontecesse, né? Eu tenho um poema aqui que eu queria tentar fazer depois, no final da minha fala, eu queria tentar, é o poema Linhas, de Naidna, que eu queria tentar fazer uma coisa da gente juntar as nossas vozes. Ele tem 7 estrofes. Eu vou projetar ele no final. E aí eu queria convidar, um primeiro eu leio, posso chamando? Professora Lúcia, segundo, Ayane, o terceiro, Luísa, o quarto. Pode?
Pode, gente? Então, pronto. Cris Araripe, eu queria que lesse, porque eu queria dar esse prazer dessa voz linda, lendo para a gente. E aí, vamos ter o quê? Eu, professora Lúcia, Luísa, Ayane, Luísa, Cris, e tem mais dois. Quem gostaria? Ninguém? Pablo? Eu leio. Fernanda, o sexto e Pablo o sétimo, então. Pode ser? Fechou. Então, no final, a gente volta para ele. Sim, aí, através do Poesia Nossa Estrutura, eu sinto que eu vim trazida também, não só, mas também por essa caravela aqui de dentro do... Pois isso aqui é uma caravela desenhada por Antônio, esse mesmo que deu o nome ao grupo. E ele diz aqui do lado, Jangada, Ilha de Taparica, Ilhéus. Se falava muito da Bahia dentro dessa vivência. Talvez porque eu já frequentasse aqui e sempre levava alguma novidade, mas não só por isso. A gente tinha um Rui, que era um convívio do grupo, que ele tinha morado aqui e que ele falou que conheceu a poesia quando ele atravessou de ferryboat do Mercado Modelo para a Ilha de Taparica. E aí depois não se parou de falar sobre a Bahia nessa vivência. Então eu sinto que eu também vim um pouco através dessa jangada. E aí eu trabalho aqui na rede de saúde mental da rede Gerar, né, de economia solidária em saúde mental. E, nossa, é muita diferença quando... Isso é um ponto que eu vou só passar por ele, porque eu não acho que não é a nossa questão, mas é muito diferente quando a gente não tem uma política pública ou algum tipo de subsídio que assegure a prática de acontecer. A gente se vê sem corpo, muitas vezes, sem contorno, sem estrutura para realizar as nossas práticas. Então, é muito duro, assim, essa diferença de uma rede de saúde mental que tem as suas dificuldades, mas que tem de fato, uma teia que nos sustenta para realizar o que a gente precisa, é muito diferente, assim... a gente fica, de fato, com essa noção de que é preciso pressionar para que as coisas se transformem em política pública, ou que tem um mínimo de subsídio assegurado. A Rede Gerar, ela funciona como um programa de extensão do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, através da professora Mônica Nunes. Então, os recursos são escassos e eles não têm continuidade, eles param em determinados momentos e é terrível. Mas eu vou continuar, tá? Porque acho que senão não sobra tempo para a gente conversar. E aí, eu começo o mestrado, que é sobre essa experiência, né? Poesia é a nossa estrutura. E duas coisas que eu queria pontuar a respeito da pesquisa, que eu achei interessante da gente trazer, que é uma coisa que a gente já falou aqui em outros momentos também, dessa necessidade da gente estar conectado às experiências, né? E a professora Lúcia Castelo Branco fez uma prática da letra, ponto. Não pode ser só ponto final. Eu preciso que isso chegue até mim, já que eu estou dentro de uma rede antimanicomial também, que está implicada nessa prática. Então, eu preciso que isso chegue de uma maneira mais efetiva. Eu acredito que a gente precisa se organizar melhor, sabe? Para que essas coisas não deixem essas lacunas, porque são essas lacunas que os manicomialistas acham para nos derrubar, para derrubar o que a gente arduamente constrói, né? Então, isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa, eu achei muita pouca coisa escrita a partir do nosso lugar da experiência de quem faz a prática de arte em saúde mental. Muita coisa escrita por psiquiatra, muita coisa. E aí passa a ser de uma forma genérica o texto, me parece.
eu não consigo dimensionar o que, por exemplo, quando o João e Eric trouxeram aqui, a gente consegue entrar na experiência e dar conta dela, né, de imaginá-la. Um texto genérico a gente não consegue. Então, eu senti essa lacuna desse lugar de anunciação, né, que é de quem vive a experiência. E uma outra coisa que eu queria pontuar são as nossas metodologias, porque eu tenho muitos exemplos de coisas, assim, que eu não acredito que são práticas antimanicomiais dentro da arte, numa instituição que trabalha com arte e saúde mental. Sabe, que tolhe mesmo, que tolhe a capacidade de imaginar, de inventar, de criar, né, assim, coisas que podem parecer simples, tipo, você não pode pintar essa uva flutuando acima da mesa, porque essa uva tem que ficar presa na mesa. Não, ela não tem. A vida flutua, sabe? E a pintura flutua. Então, assim, eu posso apresentar recurso para que essa pessoa domine o que ela não domina? Sim, é isso que eu devo fazer. Mas não influir podar o processo de subjetividade e de construção de singularidade da criação, né? E aí, essa é uma outra coisa que eu acho importante a gente parar para discutir, afinar as nossas metodologias, porque elas também precisam ser antimanicomiais, né? E aí, nesse sentido, eu caminho para um pouco do que a gente está fazendo a discussão do dissonante, né? Que com meus dois companheiros, assim, de vida, de arte, de luta, que é Diego Emétrio, um músico maravilhoso, que tem muitos anos de trilha dentro da Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte, e Renata Correia, que é atriz, é também criadora no audiovisual, e tem também uma longa estrada, começou com a professora Lúcia, estagiando na prática da letra, né, e tem uma longa estrada, Sapos e Afogados, Rede de Saúde Mental, e aí a gente fundou agora, há pouco tempo, eu mandei no grupo, né, o Dissonante, e o manifesto, que é muito legal, que está disponível. Estamos agora inaugurando o dispositivo dissonante, que é justamente essa tentativa de reunir quem somos nós que temos experiência de arte e saúde mental, e cadê essas experiências? Porque elas precisam ser falantes e elas precisam se encontrar, elas precisam conversar. Então, essa é a nossa tentativa. E aí eu queria... E a gente também vai lançar agora, no próximo mês, eu vou mandar o convite para vocês, nosso primeiro caderno, partindo de textos, partindo das nossas experiências. E aí já fica o nosso convite, que a gente quer compor os próximos cadernos com textos de vocês, entendeu? Com textos nossos, das nossas práticas. Aí, ô Luísa, você pode projetar aquele outro vídeo do Dissonante? Inventamos atravessar um campo que se inaugura na interseção arte e saúde mental. Não pode ser o mesmo quando muda o tempo, porque é em si movimento. Por todo o chão nacional desenvolvemos inúmeras experiências, vivências em arte e saúde mental antimanicomial. Partimos da luta pela liberdade dos corpos, subjetividades e narrativas, e inventamos atravessadas, afetadas, transbordadas pela loucura, pela experiência da loucura em diversas porções e proporções. Somamos essa com a experiência da arte e estabelecemos outros modos de existir. Se não negarmos que a clínica ampliada e multidisciplinar tenha nos construído, não podemos também negar que nosso tronco criativo e transgressor, aquele que nos forja como ferreiro a sua obra, nos molda feito barro, nos tece como costura, se deva arte, arte vida, uma só palavra. Não somos um uníssono de vozes,
mas a dissonância de todas elas, que passeiam desde as cabeças dissidentes até os pés dos errantes exploradores de caminhos, dos que ampliam campos, geográficos, teóricos, discursivos, com mãos que quebram muros e sistemas físicos, simbólicos e interpretativos, na busca e tentativa irrevogável, inegociável e inalienável do exercimento do direito de viver. Ai, muito obrigada, Luísa. Nossa Senhora, Luísa salvou, eu nunca conseguiria. É muito lindo, né? Essas imagens são de uma ação que a Renatinha fez, né? Dentro da oficina dela, no Centro de Convivência Arthur-Bispo do Rosário, a trilha sonora do Diego, o texto é meu, e o manifesto a gente tá no grupo, né? Disponível, tá no perfil do Dissonante. Eu queria falar, tô chegando no final, tá, gente? Espera aí. Eu queria falar de mais um desenrolar dessas inquietações, que é o seguinte, quando eu saí da Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte, eu saí com aquela dor de que as coisas que eu queria mais, assim, e aí depois eu entendi que eu podia mais, que eu não precisava estar também só dentro da instituição para continuar fazendo trabalho com essas pessoas, que são pessoas que eu vou levar para a minha vida. Então, eu comecei, e aí a gente já falou bastante do Fred Aimar aqui, com esse livro maravilhoso, que é uma parceria minha com, quer dizer, eu entro aqui completamente secundária. O livro é de Fred, e eu sou parceira dele, porque eu faço a ilustração do livro dele, a diagramação, e um pouco assim, vamos dizer, da edição. Ele é belíssimo, e aqui do outro lado... Aqui é uma explosão, né? E aqui do outro lado são os vagalumes. E por todo o livro, a gente vê esses recortes desses vagalumes, dessa luz que vai nascer, e que também é papel, que também é texto, que também é palavra, olha, se inaugurando, né? Então, os recortes, eles vão junto com o desenrolar desse vagalume. Eu quero ler só 3 poemas curtos. 1. A noite turgiu-se de bêbada, não tenho onde esconder palavras. Que é esse daqui. 3. Meu olhar inclina o horizonte. Meu olhar ajanelou-se, olhar costura. O homem é um mágico, ele cria estrelas. E esse último aqui, que é quando o vagalume nasce, que vem 25. Poesia é mover os dentes quando a mão sonhar no seio da terra. É muito lindo, né? E aí... A partir disso, eu comecei a pensar que eu tinha que eu precisava de um selo para conseguir dar conta de fazer todo esse material. E aí, eu e meu companheiro que está aqui, ó, Talbert Igor, que é fotógrafo, cineasta, e a gente lançou esse selo que chama Selo Candeia, e depois a gente começou a fazer algumas parcerias. Esse aqui é com a poeta daqui, que é conviva, Ana Auridina. Talbert fez essa capa linda, essa fotografia, eu fiz o projeto gráfico, a diagramação, a gente lançou pelo selo, chama Águas que Molham a Chuva, mas esse não é de poesia, esse é uma autobiografia dela. Se vocês quiserem, façam contato com a Rede Geral de Economia Solidária em Saúde Mental no Instagram, que tem esse livro, é maravilhoso. E esses 2 outros aqui que eu queria também mostrar, que a gente fez pela FAPESB, com o apoio da FAPESB, mas em parceria com o ISC, né, Instituto de Saúde Coletiva aqui, da UFBA. Esse aqui eu pego através da pesquisa deles, de campo, sobre a história de cada conviva, aqui da Bahia. Eu fiz essa ilustração, e o roteiro também, o texto, é adaptado, que é essa figura aqui que sai de bicicleta,
e sai pela cidade, vai se encontrando, ele é um conviva e vai se encontrando com outras convivas também, que contam um pouco da sua história, e a partir disso a gente discute alguns pontos importantes para o que a gente entende como cultura antimanicomial, né? Como política antimanicomial. É muito interessante. Esse daqui, A Vida, o que é, diga lá, meu irmão. E esse outro aqui, quem me dera agora que minhas palavras se escrevessem, que é um verso de Dona Zoe, todo ilustrado pelas fotografias do Taubert, com os poemas dos convivas aqui da Bahia, que é também belíssimo e também está disponível gratuito no ISC, é só fazer contato e ver se ainda tem. Também queria deixar uma coisa legal para vocês entrarem no site de Taubert, taubertigor.com, porque lá tem vários filmes sobre narrativas de convivas aqui da Bahia. Então tem Eu Sou Aquela Planta Seca, mas que está viva, que é sobre a vida de Irlene Almeida. Tem O Monstro Brilhou Comigo, que é sobre a vida de Raimundo, dos Incênicos. Então, a gente tem essas narrativas para tangenciar. Eu queria, assim, por último, antes da gente ler o Linhas, falar desse desenrolar, né, de chegar no meu doutorado, né, Pro, que é importante, porque a gente está aqui no Liticute, e é muito, muito importante essa pesquisa que eu estou fazendo, está sendo muito importante, assim, porque eu dou um salto para pensar que se o projeto do manicômio, ele parte da aniquilação de vidas a partir de um projeto eugênico e um projeto genocida, que ainda tem vigor no discurso da colonialidade, eu não poderia... Eu preciso tentar tracejar, rasurar outras ideias a partir de outras epistemes que não seja desse mesmo locus que é a colonialidade, a mesma colonialidade que projeta a morte. Então, se eu estou pensando na vida dessas pessoas, na produção e no agenciamento da vida dessas pessoas, eu tenho obrigação, me sinto na obrigação de começar a pensar a partir de outras epistemes. E aí que eu chego também num outro ponto bem íntimo ao mesmo tempo, porque durante o meu mestrado, eu mesma tive um processo de adoecimento muito grande, e de um adoecimento que só conseguiu ser agenciado através da minha iniciação no candomblé. Então, eu ia nos médicos e nada era encontrado. Então, a partir disso, eu penso que é possível que a gente possa pensar outras lógicas, outras culturas, outras epistemes, que de repente possam responder mais às nossas experiências, a inscrição da nossa experiência de vida dentro desse mundo, e possam responder às nossas vidas a partir de outras vamos dizer, outras culturas de pensamento, outros sistemas significativos, outros sistemas de interpretação. A partir disso, eu estou pensando a minha tese a partir do que a gente tem chamado de epistemes de terreiro, e duas coisas muito importantes que eu aponto como base dessa tese é a compreensão de Ori como esse centro fundamental para a gente conseguir agenciar e fortalecer a nossa própria vida, e a outra compreensão, que é uma compreensão para fora, é de entender que essa pirâmide social não nos cabe, que as arestas delas nos machucam. Então, eu estou propondo uma cabaça, né? Eu estou propondo que a gente pense a partir dessa cabaça das epistemes de terreiro.
E aí, para isso eu faço o pensamento eu penso na experiência de Stella do Patrocínio, que não teve essa oportunidade, né, que morreu pela ideologia de morte dos manicômios, 25 anos enterrada no hospício, e comparo com Dona Zoe, que é uma poeta desse verso aqui, que mora aqui no Recôncavo Baiano, que ela mesma declara que agencia a própria vida com o acolhimento do CAPS, com a escrevência dela, que parece com escrevivência de Conceição Evaristo, né, até na própria concepção, a escrevência dela, e com o candomblé, o tratamento no candomblé, que ela é ebome. Então, é um pouco isso que eu estou fazendo agora no doutorado, minha orientadora, a professora Lívia Natália, e está sendo incrível. E eu queria, por último, projetar o Linhas aqui, para a gente fazer aquela tentativa. Vamos ver aqui se eu consigo. Isso aqui ficou... Vamos ver se vai dar. É uma guia, né, gente? Uma janela. Você vai abrir aonde? No seu computador ou no... Eu vou abrir uma foto aqui, uma foto. Ah, então é uma janela. Uma janela. Tem que anotar. Vamos lá. Foi? Chegou para vocês? Chegou sim. Chegou, só que você tem que aumentar essa letra. Tem que aumentar? Espera que eu aumento, espera. Vou conseguir. Deu, Pro? Agora deu. Deu? Vamos lá. Então, vamos lá. Linhas. Há muitas linhas e cada uma tem o seu sentido. Há a linha do horizonte, que é a linha de maior profundidade, que vemos ao fundo de uma paisagem. Essa linha é onde o sol nasce e onde ele se põe. É a linha da contemplação, da realização, do imaginário. A linha do horizonte é onde o olho repousa, onde ele vê novas perspectivas. A linha do Equador é a linha que divide o mundo. Mundo norte e mundo sul. Separa o rico do pobre, o branco do preto, o claro do escuro. Uma linha de penumbra, uma linha sombria, entre quem manda e é mandado, uma linha entre o choro e o riso, entre a saúde e a doença, entre o louco e o são, uma linha que separa realidades. Uma linha imaginária pode se apagar? A linha de tecer pode fazer coisas maravilhosas também. Pode vestir desde o bebê até o idoso. Pode costurar, emendar, coser, remendar, bordar, construir, criar. Não só a matéria, mas a mente. Pode também inventar lindos planos, planos mirabolantes. Ela supera o tempo e a sua própria linguagem. A linha da escrita é uma linha que sai de dentro do ser e dá forma ao íntimo. É a linha que fala, que esclarece através das palavras, que conta seu pensamento, que conta tudo o que pede e tudo que pode e o que não pode, que te transporta para a lua e para o abismo. A linha da escrita não tem limite, sobe e desce. Ainda é Luísa. Conta riso e lágrima, te faz transgredir. A linha da escrita é a mesma linha da vida. A linha do risco é a linha da arte, a linha da criação, a linha onde tudo é processo e não se tem conclusão. É a linha do porvir,
da matéria, da elaboração, a linha da corda bamba, onde não podemos mais fugir, uma vez que a riscamos. É a Fernanda, né? Oi? Você está com o microfone fechado, Fernanda. Desculpa, gente. A linha da vida tem muitos sentidos. Ela vem desenhada na palma da mão. E você pode mudá-la, esticá-la, tecê-la, traçá-la, remendá-la, pintá-la. A linha da vida é a linha mais mutável. Ela é como água, como terra, como ar, como fogo, como carne, como espírito, como vida, como morte. Ela depende de como você traduz a própria vida. A linha da morte, eu já passei por ela e saltei dela. Entendi que transcender a morte quer dizer vida. Vou parando aqui. Parou. Então, esse poema é de Naidina de Souza. Acho que acaba de alinhavar essa costura que eu estava tentando fazer. E aí, vamos ver o que vocês me dizem. Bom, em primeiro lugar, obrigada. É muito emocionante te ouvir. E te ouvir depois daquela dissertação, né, fazendo essa linha que mostra para a gente como também as coisas não começam, elas começam de repente, mas elas já tinham começado quando começaram, né? Fiquei pensando que faz todo sentido que a jangada tenha te trazido para a Bahia, né? Mais sentido ainda, eu acho, nesse momento que a gente está vivendo, que é esse momento tão mortífero assim, é que essa palavra conviva, né? Nos convide a pensar no Covid de outra maneira, como Covida, né? Também, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Esse tempo todo. E que nos salve, assim, trazendo, inclusive, para a universidade tão ameaçada de morte, né? Nesse momento, esse trabalho, sabe, Ana? Porque eu acho que isso também é necessário. E talvez a coisa da sistematização do trabalho, e mesmo das novas epistemes, mesmo de você poder trazer essa cuia, né, essa cuia que estava lá na cabeça do outro, né, e que você mostra como é que você foi aprendendo desde pequenininha, né, o seu letramento passa pelos convivas, a sua formação passa por eles, agora passa também pelo terreiro, né, não sei se é porque eu estou muito encantada com o fato da UFMG ter trazido, né, finalmente, essa questão dos saberes, nessa formação transversal, os saberes tradicionais para dentro da escola, e as pessoas que fizeram isso, um deles foi o meu primeiro orientando, né, o César Guimarães, assim, então ver isso surgir ainda nesse tempo, e essas pessoas dentro da universidade, inclusive no dia que eu tive essa notícia, eu escrevi direto para o reitor da UFBA e falei assim, e a UFBA também não vai entrar nessa? Mas eu acho que vai entrando assim, um a um, entendeu? Eu acho que é um trabalho como, são os vagalumes, né? O próprio João Salles falou disso numa das primeiras conferências que ele fez, né, sobre a universidade, na época da pandemia. Ele falou assim, a universidade tem um monte de coisa complexa, difícil, ruim, entre os colegas, entre tudo, mas tem pontos luminosos, e eu lembrei na hora dos vagalumes, né, escrevi para ele assim que, né, Maúda, a gente até conversou, não foi, Maúda? Maúda falou disso, o discurso dele foi um vagalume, assim, né, então, pegar esses vagalumes, né, e ver que é um a um, cada um, né, e quando você fala de novas epistemes, eu acho isso maravilhoso, mas fico pensando também que são tantas epistemes quantos desejos houver, né? O Barthes dizia, tantos textos quantos desejos houver,
tantas epistemes quanto desejos houver, assim. As novas, elas não derrubam as velhas nesse sentido. A ideia é de conviva mesmo, né? Porque você entrou para um centro de convivência, onde você tinha psiquiatras, psicanalistas, né? Gente da saúde mental, deleuzianos, sobretudo, né? Eu acho que estão nessa luta aí e tal. E você conseguiu trazer isso e também de lá extrair essa experiência, né? Franco Basaglia, extrair essa experiência e levá-la agora. Você entende a importância disso? A importância sua, né? Quando você fala assim da linha, eu fico pensando na linhagem, sabe? Como a Lençol trabalha. A linhagem, ela diz, nessas coisas não há hereditariedade, mas há continuidade de problemática, né? Então, você pode trazer uma Conceição Evaristo, e você pode trazer né, um Franz Fanon, mas você também pode trazer o Freud quando ele escutava as histéricas, você pode trazer essas coisas e fazer um grande caldeirão assim, para construir uma nova episteme, na verdade, assim, né? Para se apropriar das epistemes. E acho que a nossa grande teoria no Brasil foi trazida por Oswald de Andrade, né? É a antropofagia, né? Então, assim, a gente pode pensar nessa antropofagia mesmo. Mara está aí, né? Pode falar sobre isso também, pensando nessa experiência com os índios, né? Você falou disso muito lindamente num certo momento. A oficina não é para ficar ensinando ninguém a escrever bem, nem a pintar bem. A uva flutua, não flutua e tal. Mas a gente pode oferecer alguma coisa que permita, né, com que aquilo flua de um jeito que é o próprio jeito da singularidade, o sujeito também se aproveitando daquilo, trazendo aquilo para o campo. Por isso que eu acho linda essa coisa da UFMG, que é dos saberes tradicionais. Saberes tradicionais são saberes da tradição, né? Inclusive da tradição acadêmica. Né? Assim, você faz uma reviravolta nisso. Eu só tenho isso para te dizer, que você está de parabéns demais e obrigada por ter trazido essa experiência, assim, em primeira pessoa. E eu queria fazer um pedido, assim, né? Eu sei que muita gente está querendo falar, mas eu queria ouvir a Renatinha, ver a cara da Renatinha, que tem anos que eu não vejo, além de tudo ela era minha vizinha, e eu via muito a Renatinha, nem o Vicente eu vi de perto, não sei quantos anos. Será que ela vai conseguir? Renata, será que você consegue? Sabe por quê, Pro? Ela disse para mim que ia estar na... Ah, conseguiu. Ei, gente! Ei, Renata, que delícia te ver aqui nessa turma da UPA, encontrar Pois você assim. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Como eu disse para a Ana, eu estou no meio de um sextou, porque a minha sogra completou hoje o dia da vacina e a gente veio aqui ficar junto. Mas eu estou aqui escutando vocês, assim. Eu estou muito agradecida por poder ouvir a Ana, assim. E junto de você, sabe, Lúcia? Porque, como ela disse, né, eu comecei uma história ali com a saúde mental porque você me acolheu meus questionamentos e tudo mais, né? E a Ana, ela me mostra que toda a nossa experiência, ela precisa ser dita, né? Da forma como a gente der conta, a gente precisa falar. Então, para mim, essa junção que eu estou vendo aqui hoje é muito especial. Para mim também. Um começo de uma experiência e a Ana, assim, que nos estimula a poder dizer das nossas experiências, né? Desses lugares que a gente está vivendo, assim. Então, bom demais. Eu estou muito feliz de estar aqui. E no Dissonantes vamos poder dissonar, né? Exatamente. Com mais de tão longe, tão perto. Exato. Muito bom te ver, viu? Beijo, pessoal. Beijo, João, que eu vi que já está aí. Até. Bom, agora a gente tem um tempinho, né, para as pessoas... Eu levantei mãozinha, gente. Ah, ninguém vê mãozinha aqui, João, é uma coisa horrorosa. A gente não tem hábito de mãozinha. Não, primeiro eu queria mandar um beijo para Renata aí. Aproveita o sextou. Beijo! Beijo.
queria falar para a Ana que muito bom isso tudo que você trouxe para a gente. Além de lindo, além de poético, né? Tem uma questão política e muito importante que você traz de uma maneira muito interessante. E era isso que eu queria comentar. Eu concordo com a Lúcia quando ela diz, né, que são tantas epistemes quanto os desejos, né? Eu concordo totalmente. Mas eu acho que o que você traz o buraco é mais embaixo. Porque não é da episteme, é da estrutura. Algo da estrutura, de uma estrutura que se montou o saber, seja ele da psicanálise, seja ele da educação, tem que mudar, né? Eu acho o que você propõe quando você pensa, né, junto com os convivas lá do Centro de Convivência, que a poesia é a nossa estrutura, eu acho que é isso, né? Eu acho que quando você usa palavras como decolonização, decolonidade, eu acho que você está dizendo menos da episteme e mais da estrutura. Porque o que às vezes aponta para isso que você fala dessa morte, né? Muita gente, tem gente que já definiu isso como uma necropolítica, uma necro qualquer coisa. Eu acho que tem a ver com uma estrutura mortífera, né? Então, assim, e é isso que às vezes faz com que discursos tão potentes quanto, né, quando Freud, né, o que da psicanálise, da literatura, das artes plásticas, é essa estrutura podre, digamos assim, que não deixa com que as epistemes sigam o seu caminho, sigam a sua diversidade. Então, eu acho que o bonito da sua fala e que eu já prevejo que o seu doutorado será, e o difícil é que você está falando de uma estrutura, né? Assim, é de uma estrutura, e isso é o que. E essa é a luta, né? A luta antimanicomial, a luta dos direitos humanos, a luta para a vida, é isso, né? A gente tentar mudar essa estrutura que já está. Que ao contrário da gente que envelhece e vai morrer, ela parece que quanto mais velha, ela fica mais forte, assim, né? Então é isso, ó, muito obrigado. Acho que sua participação foi incrível, assim. Muito obrigado mesmo. Que delícia, gente. Que bom. Tem uma coisa que me incomodou muito durante a pesquisa do mestrado, sabe o que é? A voz dessas pessoas. Eu cheguei a falar sobre isso no dia da apresentação da Sinara. A voz dessas pessoas não aparecem. Nem mesmo o nome delas aparecem. Se fala loucura, relação da loucura, da saúde mental com a arte. Mas quem são essas pessoas? Eu quero saber do livro de Frederico Aimar, eu quero saber do livro de Ana Euridina, eu quero saber do desenho de Davi, eu vou falar sobre Davi, né, agora na nossa disciplina, né? Davi, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Alvorada Incerta, é o nome que eu dei para ele, que Sinara pediu aquele dia. Então, assim, eu preciso que essas narrativas, elas venham à tona, que as pessoas possam escutar essas vozes. Porque senão não vai fazer sentido, a gente vai ficar fazendo um monte de livro de arte e saúde mental, sabe-se quanto tempo, e não vai chegar nessas pessoas se as vozes delas não forem escutadas. Então, assim, se a gente não conseguiu construir essa cama que possibilitasse isso de acontecer, é porque ainda não é só isso. A gente precisa cavucar mais, né? Então, é isso, a gente não vai deixar ninguém de fora. Eu nunca abandonaria Arthur. Mas eu vou chamar ele para dançar o xirê, entendeu? Porque se Deleuze vai falar de rizoma, Exu também fala de encruzilhada, né? Exatamente. Então, assim, aliás, o Arthur ia gostar muito, porque toda a experiência dele no México não foi essa? Foi. Então. E eu acho que esse é um movimento, que assim,
que eu vejo o Litkut fazendo com uma propriedade magnífica. E esse semestre eu estou fazendo a nossa matéria, eu estou fazendo mais 2 matérias, uma com o professor Henrique, Félix Yomidirê, professor Henrique Freitas, Félix Yomidirê e Denise Carrascosa, juntos no seminário. É incrível, a Ayane também está fazendo, né, Ayane? É incrível, porque é tanta coisa que a gente não conhece e que não é novo, não é episteme nova, é mais antiga do que as modernas europeias, gente. Então, assim, por que a gente... Então, é essa política, não só a necropolítica, mas os biopoderes também, porque a necropolítica do Mbembe está junto com o biopoder do Foucault, está junto, entrelaçado, sabe? Porque o Foucault também dança xirê. Então, assim, eu acredito que a gente está conseguindo fazer no Litkut, a gente que eu falo porque eu já estou incluída, mas, assim, os nossos anteriores, de uma forma lindíssima. A professora Lívia Natália, minha orientadora, ela tem um texto que chama-se Literatura Adochada, sabe? E que, assim, é uma das coisas mais bonitas que eu já li num campo inaugural do campo literário, para se pensar em um conceito que, de repente, caiba coisa que nunca coube em lugar nenhum. Então, a gente precisa acionar, que seja metodologia, porque é isso, João disse, é uma estrutura, então mexe com tudo, mexe com metodologia, com capacidade analítica, com campo teórico, com campo conceitual, com tudo. E isso precisa chegar, né? A gente precisa conseguir fazer isso, se deslocar dos nossos lugares epistêmicos, que são as rodas inúmeras que a gente tem, né? A gente tem rodas no xirê, no Xangô, na Umbanda, né? A Luísa traz a Umbanda para a pesquisa dela, tem inúmeras pessoas dentro do grupo Corpus Dissidente trazendo essas epistemes de caboclo para dentro, para pensar. Então, eu tô achando que a gente está conseguindo, de fato, fazer um projeto de pensamento que tenha, de fato, diga sobre nós, sobre a estrutura, quem somos nessa sociedade cultural brasileira, né? Porque antes esse unilateralismo de pensamento da academia não combinava com o que nós temos fora da academia, né? Então, a gente está conseguindo fazer isso. Eu enxergo que o nosso programa está sendo muito vanguarda nisso, assim. A professora Suzane Lima falou isso outro dia também, que ela vê o Litkut como vanguarda, e assim. Agora, a gente tem uma dificuldade de ser os primeiros a lançar, né? Porque eu já vi a professora Luciana Moreno falando isso, a gente pensa e São Paulo lança primeiro, aí fica difícil. Mas, assim, a gente não tem problema, a gente está indo, a gente está tentando, e um dia a gente vai conseguir lançar antes também. Mas até porque a questão de ser primeiro não é a mais importante, né? A questão é lançar, né? Ana, posso falar? Eu, assim como o João, levantei a mãozinha também. Ninguém aqui respeita a mãozinha, Rose. Então, eu li a tua dissertação, Ana. Gente, eu sou o maníaco da mãozinha. Pode falar, Rose. Tá bem, obrigada. Então, eu li a tua dissertação, Ana, e eu me lembrei, assim, fiquei pensando, até perguntei para o João outro dia se ele sabia, porque o Lacan, ele começa, né, dizendo que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, depois ele passa para o inconsciente estruturado como uma escrita,
E daí, no Seminário 24, ele diz que o inconsciente é estruturado como uma poesia. E a partir de uma poesia do Hölderlin, acho que é, né, que fala, que eu até anotei aqui, que a poesia diz assim: cheio de méritos, mas é um poeta, o homem habita esta terra. E daí o Lacan pega essa poesia e trabalha no Seminário 24. Então... Rose, é aquele texto, O Adorável Azul, onde ele diz isso. É o Adorável Azul que está no Pelo Infinito. O tal do livro que caiu na mão do Bruno, que era do João e caiu na mão do Bruno. É naquele texto. E o Eric Porge, ele tem um livro que se chama Transmitir a Clínica Psicanalítica, que tem um capítulo que se chama O Inconsciente Estruturado como uma Poesia. Era isso só. Dizer que foi linda a tua apresentação. Rose, eu estou anotando aqui, nossa, vou ler. Obrigada. Obrigada pela sua leitura, viu? Muito obrigada. É muito bom, gente. Ser lida é bom demais, né? Muito, muito linda. Nossa, é um retorno lindo. Obrigada. Pablo, né? Ana, eu gostei dessa história da mãozinha que João botou, porque eu devia ter levantado desde o início, que era meio que a saudação, né? Recebendo a tua saudação e saudando também. Dentro desse movimento espiralar estrutural que nos fundamenta, né? Essa estrutura espiralar que fundamenta e que compõe o tecido das nossas mãos. Lembrando da integração, né? E ao mesmo tempo que você fala, né? Não li o teu texto ainda, porque é tanta coisa, né, acontecendo e outros trabalhos acontecendo, mas dessa leitura que está, pois estamos constantemente lendo, né? E aí você se dispôs a abrir o teu livro, o livro que tu és hoje, e eu disse, hoje eu vou botar a melhor roupa, que eu vou ver Ana. E é sexta-feira, é dia do nosso pai de branco, né? É dia dessas ancestralidades que estão e que te compõem, que estavam na tua fala, nesse giro, nessa gira que não permite a gente ver desintegração. Quando a acessamos na profundidade, mesmo compreendendo que nós também merecemos estar nas oficializações das coisas. É tanto que quero estar aí nesse PPG Elite Cult com vocês, compondo, né? Porque estamos aqui, mas antes de tudo, perceber essa estrutura que você fala, né? Essa estrutura que é a poesia, como esse estar no mundo que ao meu sentir é de uma eternidade, de uma não desintegração, porque para mim eu estava aí nesse quarto contigo, né? Estava te escutando e a tua luz, vez ou outra, deixava tudo mais branco, vez ou outra ela se recolhia e vez ou outra deixava tudo mais branco. Eu digo, axé, minha irmã, axé pelo teu caminho, axé pela tua partilha, axé por essa sexta-feira que tem salvado tanto e lembrado dessa não desintegração quando a gente ainda precisa estar se integrando, né? Nessa integração que a gente veste a roupa que é necessária, porque nós temos a capacidade disso, né? No final das contas, é coisa de louco mesmo. É coisa de louco mesmo, e somos. Muito agradecida, minha irmã, muito agradecida pela tua poesia e pelo que tu és. Um abraço grande. E lindo, porque quando eu estava calado, eu digo todo o tempo calado, aqui na sala do lado, uns amigos pediram para gravar uma live cantando, estavam, né? Acabou agora.
E era você casada com as músicas que entoavam, e depois você falava de voz e poesia, e a gente pensando isso tudo, eu digo, está compondo porque esse som está vibrando, né? Está vibrando e está chegando, mesmo que meu microfone estivesse desligado, e as vozes que nós supomos não serem escutadas, delas serem ditas, enquanto corpo e existência no mundo, elas estão afetando, sim. Elas estão compondo, sim. E acreditar nisso também é necessário, né? Entender isso também é necessário. E a fissura está colocada. E quem for podre, que se quebre. Porque a nossa é íntegra. Nada é quebrado, nada é quebrado. Tudo ajuntado, os caquinhos, tudo ajuntado e solar. Solar. Muito sol, muito sol. Um beijo. Axé, sua benção. Ô, gente, obrigada também a todos que leram, né? Foi tão bonito, eu achei bonito, assim, essa leitura. Ainda bem que a Ayane está gravando, né? Ficou bonita, ficou Que bonita. bom. Obrigada, Ana. Tem mais alguém com mãozinha que eu não estou vendo? Eu queria falar. Fernanda. Bom, Ana, primeiro eu acho você uma figura, assim, sua forma de falar, de se expressar é uma coisa que contagia, assim, dá vontade de escutar tudo que você tem para dizer. Parece que sempre vai sair, assim, uma pérola, sabe? A gente fica aqui anotando para não perder nada. E foi muito rico, muito legal tudo que você traz, né? Eu fiquei muito presa a algumas coisas que você falou, e principalmente uma fala sua sobre você quando era criança, né? Que você criou essa poesiazinha, né? Com relação a essa coisa do ser louco, que eu me lembrei muito do meu filho. Eu queria compartilhar, porque eu achei tão parecido, assim, que ele tinha, assim, entre 3 e 4 anos, e ele tinha uma mania muito, assim, forte nele de sempre vestir várias roupas, assim, era uma roupa por cima da outra, e parecia que enfim, assim, casaco, camisa por cima, com chapéu, enfim. E a gente sempre dizia, né? Não, meu filho, você não tem como sair assim. Você tá parecendo um louco, você tá parecendo um maluco, né? Tinha, assim, essa coisa do senso comum, né? Que a gente vai falando sem pensar. E aí, um belo dia, eu perguntei assim para ele, filho, quando você crescer, o que é que você quer ser? E aí ele chegou assim para mim, eu acho que eu quero ser maluco, né? Então, e me veio muito essa frase que de uma das exposições, que derrubamos muros e construindo liberdades alheias, né? Eu acho que para ele tinha essa conotação, né? De uma possibilidade de ser algo que ele não podia ser no fim das contas, né? Porque a gente estava ali o tempo inteiro tolhendo ele de alguma maneira, né? E aquilo para mim ficou, né? E até hoje ele tem essa coisa, né? De que, enfim, é muito interessante quando você fala disso nesse contexto, né? Que às vezes, por exemplo, eu não tenho, né, um trabalho próximo a isso, né? E de como, de certa forma, a gente deixa de ouvir, de ver essas pessoas, né? Como você falou, né? Eu quero o nome, eu quero saber quem escreveu, quem é o autor, né? Ninguém menciona isso, né? E como, na verdade, é um espaço de existência, inclusive, né? Então, isso foi muito forte, eu acho, assim, foi uma fala, foi uma apresentação, né? Uma exposição muito, muito forte, né? Necessária, eu diria até, né? Parabéns. Que linda essa história, né? Eu achei linda demais. Tem que escrever, Fernanda, tem que escrever essa história. Muito linda, muito linda. Não, vou contar, assim, vou replicar, se você me der autorização, eu vou replicar por aí. Eu não consegui anotar a sua, mas eu vou assistir o vídeo. A gravação. Maravilhoso. Assim, é o tipo de história que a gente tem que propagar, né? Recontando, renarrando, eu acho. Maravilhoso. Não, ele teve uma coisa assim que outro dia chegou assim, mãe, eu não acho que eu quero ser criança, assim, não quero crescer. Eu disse, por quê? Os adultos são muito cinzas. Você vê, as pessoas não têm cor, não são coloridas, assim. Aí, se eu te pedisse para você sair na rua com uma melancia na cabeça, você ia sair? Eu disse, de jeito nenhum. Aí, tá vendo que você é uma pessoa cinza? Então, são essas coisas que a gente vai perdendo, né?
e que, enfim, eles vão tentando de uma forma ou outra trazer para a gente, que é o que você traz, né? Essa coisa da poesia como estrutura mesmo, né? Não vou colocar a melancia na cabeça para sair, mas eu acho que eu estou tentando encontrar um outro caminho para não ser tão cinza, sabe? Porque perde mesmo, né? Ana, só quando você falou essa frase, a Fernanda vem falar dessa experiência agora, a primeira, meio que o primeiro verso, né, que você tinha conduzido, depois você falou da editora ou do grupo que você meio que encabeça aí, que é Candeias, e aí uma criança que se faz em mim, aqui nessa terra, né, que eu estou no Juazeiro do Norte, a minha matéria está em Juazeiro do Norte, aqui agora, é importante lembrar, que é o Candeinha, e ele é um filho de Nossa Senhora das Candeias, que é a santa, depois de Nossa Senhora das Dores, aqui no Juazeiro, que reúne mais rumeiros na cidade. Então, a cidade tem umas fotos de cima, que vocês podem ver na internet, que todos antes seguravam os candeeiros e hoje se segura velas, então a cidade fica toda iluminada, né? E quando ele vem, ele canta uma canção que diz: cadê minha candeinha, cadê meu lindo tambor? Cadê minha candeinha, cadê meu lindo tambor? Tambor está me chamando, para o balanço do mar eu vou. Tambor está me chamando, para o balanço do mar eu vou. Só para acender essa candeia dessas crianças que estão aqui. Que lindo, que delícia ouvir essa canção, que lindo, muito bom. Ô, Pablo, eu ia, na hora que não tivesse mais ninguém com mãozinha, eu ia te pedir para encerrar essa aula com uma canção, porque quando eu te conheci, foi assim, né, que a gente encerrou uma oficina, né, você cantando. E você realizou, mais ou menos como acontece nesse grupo aqui, né, que é muito incrível, a gente coloca uma coisa lá no WhatsApp, alguém pede, hoje o João pediu, quem tem o PDF do... Eu não preciso fazer nada, porque na hora que eu vou ver, já tinha 2 ali para ele, da Fernanda, e mais quem que mandou? A Yane, que fotografou essa coisa desses encontros, assim, que viraram encontros de sexta-feira à noite, mas não só sexta-feira à noite, né, eles perduram e ressoam durante a semana toda. Isso é maravilhoso, gente, nesse momento. Então, terminar com a candeinha, eu acho que é uma bênção. Obrigada, Pablo. Olha, gente, eu queria só apresentar para vocês meu pai, ó. Acabou de entrar. Eu estava assim, eu conheço esse Marcos Pontes, eu conheço, mas ele estava na sua banca. Acabou de entrar, ele estava numa reunião. Obrigada, gente. Ana, muito, muito obrigada. Obrigada Boa noite, a todos. gente. Prazer. Boa noite. Prazer.